Nós vamos dar mais um início a mais um webinário. Esse webinário é internacional. Eu tenho um imenso prazer como um coordenador de internacionalização da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unifesp, eu tenho um imenso prazer de receber a professora Denise Cardo e um imenso prazer maior ainda de agradecer à professora Dulce Barbosa por toda a dedicação, por esses seminários que têm sido acontecido com muito sucesso. Então, hoje a gente tem uma convidada para lá de especial, toda produzida, toda linda, para falar para a gente aqui uma conversa de um centro de pesquisa de excelência que vai poder compartilhar um pouco de informações sobre Dealing with the Unknown to Protect the Patients and Healthcare Personnel. E eu gostaria de introduzir a professora Denise Cardo, que é diretora da Divisão de Promoção da Qualidade em Saúde, Centro Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes e Zoonóticas, dos Centros de Controle e de Prevenção de Doenças. Então, o CDC, a gente está ouvindo muito, né, o CDC nesse período. A professora Cardo ingressou no CDC em 1993 como epidemiologista, médico no programa de infecções hospitalares, posteriormente denominado Divisão de Promoção da Qualidade em Saúde. Depois de ocupar vários cargos de liderança nesse mesmo departamento, foi selecionado como diretora da divisão em 2003. Mas antes de ingressar no CDC, ela teve uma carreira destacada na disciplina de doenças infecciosas, nossa maravilhosa instituição médica, que é a Escola Paulista de Medicina, foi onde obteve seu diploma médico. Completou sua residência e ingressou na docência como professor associado de doenças infecciosas. Durante 1990 e 1991, ela fez um período sabático no Hospital Epidemiology Program da Universidade do Tennessee, em Memphis. E a professora Denise está envolvida em epidemiologia da saúde e infecções hospitalares desde 1984 e é reconhecida internacionalmente como especialista e líder na área. Seus interesses incluem segurança do paciente, saúde ocupacional, prevenção de infecções associadas à assistência médica e resistência antimicrobiana. E ela é autora de vários trabalhos de pesquisa e revisão, incluindo capítulos de livro, e recebeu muitos prêmios por seu trabalho. Então, muito obrigado, professora Denise Cardo. Mas eu trago aqui a nossa mestre de cerimônias, que é a professora Dulce, que é professora titular e livre-docente da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Ela é pesquisadora 1B do CNPq, com mestrado em Biologia Molecular, doutorado em Ciências da Saúde e pós-doutorado em Nefrologia. E ela desenvolve pesquisa translacional na área de infectologia, com destaque a micro-organismos multiresistentes, infecção hospitalar e biovigilância em saúde. Então, professora Denise, por favor, faça a nossa recepção, instrua os participantes de como eles podem interagir. E agora, professora Dulce, the floor is yours. A todos, né? Agradeço aí imensamente a presença da professora Denise, amiga aí contemporânea de Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem. É uma honra ter você aqui conosco e, enfim, é sempre bom te ver, né? Você é um ícone nessa área, um exemplo, a gente aprende muito com você, todos os congressos da área, eu tenho te seguido, né? Para aprender. Então, agradeço muito, viu, Denise, a sua disponibilidade e queria passar aí uma informação para os que estão na sala, que nós temos um chat. Então, vocês podem fazer a pergunta no chat, que ao final nós estaremos aqui passando para a professora Denise responder. Então, Denise, a palavra é sua e mais uma vez agradeço muito, viu? Prazer é todo meu. Agradeço o convite. Para mim é sempre muito bom participar de qualquer coisa ligado à escola. E eu peço desculpa pelo atraso, foi um problema de computador. Então eu realmente quero falar com vocês. Quando a Dulce me pediu para falar, eu achei que falar sobre as recomendações do CDC para COVID não seria tão interessante, porque vocês podem olhar tudo isso no site do CDC.
Então, eu preferi fazer mais uma parte que é como que a gente chega nessas conclusões, como que a gente define as recomendações para proteger os pacientes e profissionais de saúde durante epidemias ou durante infecções emergentes que a gente não sabe como realmente elas são transmitidas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, a apresentação é muita coisa baseada no que eu penso, não estou de máscara porque estou na minha casa e sem risco de transmitir qualquer coisa ou ter qualquer problema. Então, o que vocês viram há quanto tempo eu já sou formada e quanto tempo eu trabalho na área de controle de infecção e participei de várias respostas do CDC a doenças emergentes e reemergentes. E eu quero conversar com vocês sobre o que a gente aprendeu nesse período todo, porque não só em termos de transmissão do que acontece, mas como eu disse antes, como lidar quando a gente não sabe. Então, muitas das coisas que a gente viu nos últimos 20 anos é que toda vez que tem uma doença emergente, infecção emergente, tem alguns padrões consistentes que acontecem. E com o mais importante para nós, na área que a gente trabalha, que eu e a Dulce trabalhamos, é a parte de amplificação no setor, no setor de saúde, especialmente em hospitais. E o que a gente faz para evitar isso logo no começo? Então, eu sei que todo mundo sabe como infecções são transmitidas, mas eu achei importante a gente ter, vou colocar esse slide, porque quando a gente pensa em o que fazer, muitas vezes a gente pensa diretamente no como usar, o que usar de proteção, de equipamento de proteção individual. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar na cadeia toda de transmissão, em termos de o paciente-fonte, da sobrevivência no ambiente ou no ar, e também como o outro pode adquirir. E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, porque a partir do momento que a gente esquece essa cadeia, a gente tende a ir a uma coisa muito linear e muito target, sem pensar na parte geral da situação. Então, eu só pus alguns slides inicialmente para falar que vocês leem isso em capítulos de livro, eu não preciso ler o que tem nesse slide, mas a gente sempre fala da transmissão, especialmente por aerosols, que pode ser airborne, droplet ou gotículas, e também por contato. E o que você lê, o que a gente sempre pensava, é uma coisa bem assim, estática, né? Você fala 10 microns e 6 feet, que eu esqueci como é que é em metros. Mas quando você pensa, as infecções, elas não foram elas. Eu sempre falo que os patógenos não escreveram os capítulos de livro que a gente usa, fomos nós. Então, é uma interpretação do que a gente tem aprendido. E o que a gente tem aprendido mais e mais é que nunca é uma maneira só de transmitir, que é uma maneira, muitas vezes, combinada. E que quando você fala em aerosol, você tem inalação a longa distância e a distância curta, que é o que faz a diferença do que a gente chama do airborne e entre o airborne e o droplet. Então, eu só pus aqui algumas doenças, algumas infecções que tradicionalmente e continuam sendo transmitidas, por exemplo, tuberculose, sarampo, varicela, são típicos de doenças transmitidas por airborne. E daí você vê nesse slide que outras são típicas, como rubéola e meningite meningocócica, por gotículas. E outras geralmente no meio, e que é o que a gente está vendo com o COVID, que é mais gotículas e ambiente, como foi o SARS, mas com uma chance também de situações especiais que pode ser
por longa distância inalação, mas não é o mais frequente. Então, quando você pensa no controle de infecção, a gente tem que lembrar que controle de infecção não é uma coisa que é só para quem trabalha no controle de infecção. São práticas que a gente tem que usar para prevenir a transmissão em qualquer ambiente de saúde, não é só em hospitais. E o maior objetivo é que a gente realmente faça tudo para proteger os pacientes e proteger os profissionais de saúde, que é fundamental, e o que a gente tem visto, que a gente viu muito com o SARS no passado, no Canadá, e também vimos com o Ebola, que se você não protege o profissional de saúde, não só muita gente vai ficar doente e morrer, mas você acaba tendo completamente uma alteração do sistema de saúde. Então, são as pessoas, que somos nós, mas também a completa destruição do que existe no sistema de saúde, porque você nem vai ter quem possa fazer os cuidados, não só por estar doente, mas também a parte emocional, que é uma coisa que realmente a gente tem visto sendo muito importante. Eu pus esse slide só para lembrar que a gente fala de precauções estándares e baseada em transmissões, e eu quero lembrar que as precauções estándares são coisas que nós temos que fazer o tempo todo, que é lavagem das mãos, usar algum equipamento de proteção, a higiene respiratória, as limpezas do ambiente. Essas não são coisas que você usa se você sabe se alguém tem uma infecção ou não. Isso é para ser usado o tempo todo. E o que a gente está vendo, e tem visto, nós vimos na Ebola e agora com o Covid, que isso não acontece. Nós, como profissionais de saúde, não seguimos essas recomendações o tempo todo. Não só pondo em risco a própria saúde, mas também pondo em risco a saúde dos pacientes e facilitando a transmissão dessas doenças na área de saúde, que daí aumenta a transmissão também na comunidade. Uma coisa fundamental onde eu trabalho, no CDC, é que quando tem essas emergências, a gente ativa o que a gente chama de Emergency Operation Center. Então, é assim, a gente tem várias pessoas que ficam totalmente dedicadas a ver o que está acontecendo, a analisar os dados, não só do CDC, mas para que a gente esteja sempre aprendendo. E na minha divisão, praticamente a divisão inteira está também ligada a isso, porque a gente é responsável pela prevenção dessas infecções, como eu disse antes, na área de saúde. E no COVID, a parte mais importante, e não foi porque, independente da gente saber inicialmente como era confirmado a maneira de transmissão, a gente aprendeu que, especialmente com o SARS e com o Ebola, que as prioridades em qualquer situação em qual você não sabe o que está acontecendo e o que vai ser o futuro, porque isso já acontecia e a gente nem prestava muita atenção, né? Precisou ter uma pandemia para a gente prestar atenção o quanto algumas coisas básicas são críticas, que é a rápida identificação de casos, que é realmente fazer sistemas de triagem, limitar a entrada de pessoas, fazer o isolamento assim que se sabe das pessoas, pensar em cohorte, pensar em quando fazer descontinuação do isolamento, mas ter planos antes, porque fazer isso no desespero é realmente uma coisa difícil. E ver também como que usar os equipamentos de proteção. Então, esses são realmente fundamentais. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai direto, todo mundo, eu sei que as perguntas vocês vão estar fazendo para mim, é o que usa máscara, gorro, gorro não, né? Mas máscara, avental, pode usar a luva 2 vezes. Então, a gente vai direto na parte de equipamento de proteção, que é a parte que realmente não é o que mais vai proteger.
O que vai proteger, diminuir transmissão, quando você vê nessa hierarquia de controles, é você começar a pensar da eliminação do risco ou substituição ou maneiras na própria instituição que você pode criar e eu espero que estejam fazendo, porque no futuro essas coisas vão continuar, e daí a proteção individual como uma coisa a mais que deve ser realizada. Então, eu quero só falar para vocês algumas coisas que a gente recomenda e que eu acho que tem que ser o que todo mundo faça na área de saúde no Brasil, em todos os lugares. Então, a primeira coisa é a triagem. A gente, quando foi o SARS, no começo de 2000, foi claro que tinha que ter salas de triagem e tudo mais. Durou durante a epidemia e depois a coisa parou. E agora a gente vê que isso é uma coisa que tem que começar a ser parte do sistema, da estrutura do hospital ou da casa de saúde, o que seja, que tem um sistema de triagem, que não é só a parte física, que você realmente tem que avisar os pacientes e ter pessoas treinadas para fazer esse tipo de atividade. Então, não é que você vai, durante uma epidemia, pegar alguém de outro local e colocar e pensar nessa... Tem que ser uma coisa, especialmente para doenças respiratórias, tem que ser uma coisa que tem que ser feito todo o tempo. E é uma fase de eliminar o risco, ou diminuir o risco, fazer uma coisa do engineering controls, que diminui o risco. E vocês devem estar vendo isso pelo menos aqui nos Estados Unidos, a gente tem lojas que agora tem um monte de maneiras de limitar tudo isso, vai ser o que tem que acontecer na área de saúde. Mas não é só a física, e eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que também começar a educar os pacientes de sistemas no qual o paciente liga até para saber o que deve fazer antes, o que deve fazer ou não, se tem sintoma ou não, independente de ser sintoma para o COVID. É realmente uma coisa fundamental que tem que ser feito. E a telemedicina é uma realidade que começou já há algum tempo, mas não teve muita atração, e agora ela está para ficar. Então, eu sempre digo que vocês têm que começar a realmente ver como a telemedicina é integrada em tudo que vocês fazem, em todo o sistema de saúde e de atendimento, porque ela está sendo fundamental nessa resposta. No início, a gente viu que nós fizemos cálculos vendo que os hospitais provavelmente estariam, o que a gente chama overwhelmed, estariam com muita carga, não teriam condições de fazer outros procedimentos, não teriam respiradores. Então, a gente recomendou que alguns procedimentos eletivos fossem fossem postponed, que eles seriam feitos em uma outra época, seriam adiados. E isso também criou um grande problema, porque daí o que é eletivo, o que a gente adia, o que a gente não adia. Fechamos vários cirurgias ambulatoriais e também consultórios médicos acabaram fechando. Só que daí as pessoas continuam tendo doenças, continuam tendo problemas. Então, criou um problema muito sério em termos de o que fazer e como educar a população que, se você tiver um outro sintoma, uma outra doença, você tem que procurar um médico, mas não exatamente da maneira como era antes. Então, a telemedicina, a telehealth, é uma coisa que realmente teve um avanço muito grande agora, a ponto de até ver por vídeo, se você vê o raio-x, ou vê, não o raio-x em si, mas ver se tem alguma lesão, ver a pessoa. Então, é realmente uma coisa que eu resolvi colocar, porque
é uma mudança de comportamento que a gente tem que realmente começar a estruturar, porque vai resolver não só o problema, vai ser importante não só para o que nós estamos vivendo, mas para o futuro com novas pandemias. A outra coisa que foi fundamental é visitantes. Quando teve o SARS em Canadá, a segunda onda do SARS, foi uma família que foi visitar e alguém ainda tinha o SARS. E daí voltou a ter um surto enorme no hospital. Então, a gente já sabendo disso, a gente viu que era bom a gente tomar cuidado com os visitantes. Então, eu pus esse slide, ele fala as práticas para visitantes, e se os visitantes tivessem sintomas, os visitantes teriam que ou não ir, ou usar proteção, máscaras. E daí a gente viu, nessa fase toda, que mesmo sem sintomas, as pessoas podem transmitir. Então, nessa fase, a gente já mudou o guideline, dizendo que para visitante, independente de ter sintoma ou não, primeiro você tem que evitar ao máximo. E se tiver necessidade, que eles sempre usem máscara ou outras proteções como necessário. Então, isso, só mostrando para vocês que a gente às vezes começa com uma recomendação e assim que a gente aprende que a coisa não é só como nós imaginávamos inicialmente, a gente tem que alterar rapidamente e explicar o porquê que está alterando, senão todo mundo fica pensando que tem alguma complô por trás disso. Então, e proteção individual, o que a gente recomenda? Nós, no CDC, para os Estados Unidos, desde o começo, a gente falou que precisava um N95, um respirador, proteção dos olhos, fundamental, que a gente devia estar sempre fazendo, além das luvas e dos aventais. Isso criou muita gente, eu lembro vendo no WhatsApp de colegas do Brasil dizendo, mas a OMS está dizendo que não precisa, os hospitais aqui ficaram bravos com a gente porque nós estávamos sendo muito extremos, mas nós aprendemos com as outras epidemias que antes a gente pensava, vamos começar com o básico e daí a gente aumenta. E eu tomei decisões assim quando foi no SARS. Demorou para a gente recomendar o N95. Nessa vez, a gente mudou completamente a minha maneira de pensar e a maneira nossa de pensar. Vamos começar com proteção total, porque a gente tem que proteger os profissionais de saúde. E a gente sabia, desde o começo, que não era completamente impossível ter transmissão por aerosol. Então, por isso que a gente decidiu recomendar começar já, no princípio, com os N95 para profissional de saúde. O grande problema foi que não tinha, enquanto estava poucos, tudo bem, não tinha o suficiente. Então, daí ficou como que a gente faz, como a gente prioriza. Então, daí que a gente resolveu que os preferidos seria o N95, como vocês estão vendo nesse slide, ou Peppers, ou alguma coisa até mais elevada, mas o que seria aceitável, baseado nas principais maneiras de transmissão, seria, por exemplo, usar a máscara com ou o óculos ou o face shield, além do resto. E com algumas exceções, porque a gente sabia, que aprendemos também com o SARS, que alguns procedimentos geram aerosóis. E esses procedimentos, independente da pessoa ter alguma infecção, a gente recomenda alguns desses, por exemplo, broncoscopia, para ser feito muitas vezes, se você pensa em alguma infecção, numa sala de pressão negativa com proteção total dos profissionais de saúde. Então, a gente viu que para alguns procedimentos
que tem chance de gerar aerosóis, total proteção era fundamental. E fazer também alguns desses procedimentos em a sala de pressão negativa. No início, a gente também recomendava que os pacientes ficassem em sala com pressão negativa, se possível, se não que fizessem cohorte dos pacientes, e tivemos que ir adaptando com o número de casos aumentando a nível exponencial. E quando a gente pensa em proteção individual, a gente, como eu falei, você tem que como se proteger, mas você tem que pensar na eficácia, se tem e se consegue usar. A gente viu no Ebola que os aventais eram quase que impossível de ficar o tempo todo. Mas nesse caso da resposta ao corona, ao COVID, ter quantidade suficiente foi um problema muito grande para nós. E eu lembro, logo no começo, alguém falou para mim, Denise, você está preocupada se vai ter? E eu falei, não, acho que a gente aprendeu com o SARS e com o Ebola, e a indústria vai estar preparada para tudo isso. E não estávamos e ainda não estamos. Então, nós tivemos que pensar, o que nós vamos fazer? Porque tem que continuar vendo os pacientes, mas ao mesmo tempo tem que continuar tendo proteção máxima que a gente pode para os profissionais de saúde. E pela primeira vez a gente realmente teve que pensar em planos de contingência e capacidade em crise. E até no começo, quando a minha divisão colocou algumas recomendações do que fazer em crise total, o pessoal ficou muito bravo, dizendo como que o CDC pode falar que se não tiver N95 a gente pode só usar uma máscara assim, ou fazer a máscara de pano. É porque a gente já estava imaginando o que poderia acontecer e o que realmente chegou muito perto de acontecer. E a gente percebeu, e tudo isso tem no website do CDC, todos os meus slides que tem título verde, exatamente eu tirei do website do CDC. Então, nós vimos que para a capacidade, quando você tem suficiente, o que fazer em contingência e em crise. E a outra coisa é como fazer, especialmente no contingente, para evitar que você tenha, para ter certeza que você tenha o suficiente durante a crise. Então, isso realmente foi o que eu comentei com vocês, um dos motivos que a gente teve que mudar. Fiz alguma bobeira aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô, professora? Oi, Denise. Agora ficou Tá congelado. ouvindo? Agora estamos ouvindo a sua imagem que desapareceu, mas estamos ouvindo sim, professora. Acho que eu voltei. Voltou. Voltei? Uhum. Eu fazendo bobagem. Enfim, a gente... por isso que a gente também teve que parar por um tempo, que eu falei das cirurgias eletivas, para ter máscara para uma fase de crise. Também no que a gente viu, a gente não podia reusa, todo mundo, vamos reusar. A gente tinha que ter certeza que isso não estava pondo em risco ninguém. Então, antes de falar para reusar, especialmente as máscaras N95, nós resolvemos como estender o uso de uma maneira que ainda fosse segura para o profissional. E nós vimos que mesmo estendendo o uso, em alguns locais não iria ter. Então, nós tivemos que pensar, de fazer alguns estudos, e daí NIOSH fez alguns estudos de como que poderia reusar e ainda continuar com eficácia. Não só disso, mas as máscaras, os aventais, a ponto que nós falamos, não tem avental descartável, eu começo a usar avental de pano e lavo o avental. Então, vocês podem encontrar
No começo a gente dizia, como era assim, droplet, principalmente droplet, a gente dizia, olha, a máscara é mais para source control, que é o que a gente sempre aprendeu. Até a gente ver que talvez a máscara podia diminuir não só a quantidade de vírus, né, source control, mas também proteger a pessoa, o outro, proteção para nós mesmos. E foram alguns estudos até vendo o uso de máscaras feito com vários tecidos, e um era até a camiseta. E só que a gente ainda não tinha dados dizendo que realmente seria eficaz, mas a gente viu que era melhor correr o risco de começar a recomendar todo mundo usar máscara do que esperar os estudos para provar que realmente ela seria a melhor opção. E daí que vocês começaram, a gente começou a não só recomendar máscara fora da área de saúde, mas também universal masking nos hospitais. E esse foi um dos artigos que saiu publicado. E agora, recentemente, foi acho que há menos de um mês, saiu um artigo publicado no JAMA, no Journal of American Medical Association, mostrando que realmente, quando eles estavam mostrando, quando eles faziam na parte cor-de-rosa, toda a implementação das coisas que estavam sendo recomendadas, daí eles começaram com a introdução da máscara universal, e vocês veem, quando chega no verde, a diminuição dos casos que começou. Então, não é que só foi máscara, foi tudo aquilo que eu já falei para vocês, e daí também o uso universal de máscara, e vocês veem as bolinhas, né, os círculos, que começa a diminuir a transmissão. É um estudo de observação, não estou dizendo que é causa e efeito, é observação, mas pelo menos a gente vê que não está causando nada de efeitos colaterais ou efeitos que a gente não desejava, e parece estar realmente ajudando na prevenção de transmissão. E eu falo tudo isso porque, quando eu escuto alguns colegas, eles falam, não, a gente não tem os dados ainda, a gente não pode recomendar. E eu falo, gente, às vezes a gente, nessas áreas, nessas fases, a gente tem que correr riscos. E correndo os riscos é sempre o que pode ajudar e não vai atrapalhar ou causar dano para a pessoa. E fazer essa recomendação explicando o porquê você está fazendo e sempre tendo uma maneira de avaliar. Esse aqui é só para vocês verem que essa checklist para os hospitais não é nada novo. E eu espero que seja a nova tendência, a nova recomendação que todos vão seguir, porque a grande esperança é que, pelo menos depois de tudo que nós estamos passando, a gente pelo menos melhore a área da saúde. O que eu quero falar agora é que a gente vê que não tem o que eu falo de one size fits all, e que a gente realmente tem que adaptar as coisas. Mas o racional, o porquê você está fazendo, e o que você espera, que nesse caso é proteger os pacientes e proteger os profissionais, sempre tem que estar presente. Então, não é para comprometer, não tem essa história de comprometer, mas muitas vezes você tem que adaptar para ser mais efetivo. E eu falo isso porque aqui nos Estados Unidos, nós vimos que long-term care, que no Brasil não tem exatamente isso, né? Não é exatamente asilo, é para pessoas com idade, e muitos, realmente o que chamam nursing homes, eles tratam das pessoas. Tem algumas que têm até pacientes em respirador, e com catéter e tudo mais. E aqui nos Estados Unidos tem mais de 15 mil instituições assim, que cada dia tem em torno de 1,3 milhões de pacientes. A gente chama residentes porque quando está nesse local você não chama paciente, mas é paciente.
Então, são pessoas que geralmente têm algum problema de base, idosos, e às vezes com alguns problemas também, muitas vezes, de memória. Além das nursing homes, tem o que a gente chama de assisted living. São pessoas que não necessitam cuidados médicos e de enfermagem, mas estão envelhecendo. Então, eles têm as opções, especialmente porque aqui, às vezes, a família mora em outros locais. E o que nós vimos é que esses residentes, esses pacientes, não só eram um fator de risco, tinham todos os fatores de risco, idade, comorbidade, para complicar, como acabou ficando um local, esses healthcare settings, um local de amplificação de transmissão da doença. O que a gente já tinha visto antes com com a resistência antimicrobiana, que era especialmente a emergência de resistência, infecções, quando chegava nesses locais, porque eles saíam dos hospitais e tudo mais, ou iam para os hospitais para diálise e voltavam, daí ampliava, especialmente porque a parte de controle de infecção não é bom. Quando a gente foi fazer a primeira avaliação, que foi o primeiro, quando começou a ter caso aqui nos Estados Unidos, que foi em Seattle, no Washington State, nós vimos, foram esses 2 artigos que a gente publicou no New England, a gente viu que o pré-sintomático nessas situações era uma coisa muito importante. Então, nós vimos que tinha que, assim que havia um caso, se você testava todos os pacientes, em torno de 40% dos que eram positivos, no momento do resultado, não tinham sintomas. Ou tinham sintomas tão vagos que você não dava para saber que era COVID. E já estavam transmitindo. A gente viu também que a entrada dos casos era através de visitantes ou de profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde têm que trabalhar em vários locais para ganhar o suficiente nesse tipo de atendimento. E nós vimos, vocês podem ver aqui, a sequência de sintomas, e a gente viu que realmente o mais importante era a gente testar, assim que tinha um caso, testava para ver quem estava doente e já isolava. Porque senão, quando você esperava para a coisa se manifestar, já era muito tarde, já tinha todo mundo doente, com uma mortalidade altíssima. E isso mudou em termos o que a gente começou a recomendar. Os primeiros eram que acabavam levando o caso para essas nursing homes, assim como alguns visitantes, que quase 60% dos pacientes que tinham a infecção, eles eram assintomáticos na hora do teste, e isso era o que contribuía muito com a transmissão para todos naquela instituição. Então, a gente começou a ver não só a transmissão por assintomático em geral, mas começou aí nesses locais, e por isso que a gente também teve que mudar completamente, estender as recomendações, e vimos que daí ia ser muito mais difícil a gente controlar. Então, só para mostrar para vocês que a estratégia que a gente está usando já desde março, eu me lembro o dia que as pessoas os que trabalham comigo em Seattle me ligaram para contar essa situação, e eu falei, gente, o que nós vamos ter que fazer a partir de agora? Então, a estratégia foi de infecções out, quer dizer, não deixar nenhuma pessoa infectada entrar, identificar novas infecções rapidamente. Então, assim que a gente vê um caso, a gente tem que testar todo mundo e limitar a transmissão. E realmente com cohorting, todas as coisas que parecem simples, mas especialmente nessas casas de nursing homes, é muito complicado, porque os prédios são antigos e tudo mais. Por isso que nós tivemos que parar totalmente a visita nessas instituições.
o que foi um problema, porque as pessoas de idade necessitam isso. Então, tivemos que criar maneiras, usar Zoom, usar várias maneiras de poder deles terem contato com a família que não fosse contato físico. E só para mostrar para vocês que a gente viu a necessidade de estar sempre vendo o que está acontecendo, monitorando o que está acontecendo para ver o que está funcionando ou não, adaptar e, como eu falei, sempre correndo o risco de proteger todo mundo. Daí, nós tivemos que ter recomendações especiais para esses locais, assim como recomendações especiais para cirurgia, para a mulher grávida, e daí que eu falo que é o básico, o racional, e o que você espera é o mesmo, mas como adaptar é uma coisa fundamental, não para relaxar, pelo contrário, até para você ter certeza que você está fazendo tudo o que necessita. A outra coisa é para fora dos Estados Unidos. Como eu falei, a OMS no começo resolveu não recomendar a N95, mas a gente trabalha direto com a OMS, então eles sabiam por que a gente estava recomendando e a gente sabia por que eles não estavam recomendando. Então não era atrito, era realmente a gente... E a gente também tem recomendações para fora dos Estados Unidos que dá mais flexibilidade, porque como eu falei para vocês, não é só o device, você também tem que ter aquilo disponível. Então, os princípios que tem aqui são os mesmos que eu comentei com vocês, de triagem e tudo mais, mas a importância de poder adaptar de uma maneira que ainda seja segura. E eu quero só comentar, para terminar, essa recomendação que foi agora, dia 17, a gente mudou, que foi quanto tempo para ter o isolamento. E inicialmente a gente falava 14 dias ou 2 testes negativos, o que era uma coisa difícil, e agora com os novos estudos a gente viu que se a pessoa não estava severamente doente, lá, indo para uma UTI e tudo mais, 10 dias é o suficiente. Mas se a pessoa era severamente comprometida, 20 dias. Então, isso parece simples, para muitos locais o pessoal gostou, porque não precisa mais ficar fazendo o teste, especialmente que o teste pode dar várias vezes, ele pode continuar sendo positivo, mas por outro lado, então esses são também como fazer com um profissional da saúde, né? É o mesmo princípio, mas por outro lado, ele mudou completamente o sistema, porque agora os pacientes talvez tenham que ficar mais tempo no hospital e não vão poder ir para essas nursing homes. Então, a gente também teve que criar, quando você faz essas recomendações, o que vai ser o impacto, não só numa instituição, mas no sistema de saúde total, o que é complicado, mas necessário. Fundamental treinamento, fundamental, e nesse slide tem várias coisas que você podem acessar do CDC. E também esses 10 maneiras de o seu healthcare system poder continuar trabalhando efetivamente durante, nesse caso, a pandemia, mas para o futuro, qualquer crise. E é só um resumo de tudo que eu comentei para vocês. Não é só que PPE usar, mas os princípios que eu falei para vocês, que são os princípios que vão ser, porque vai acontecer muita infecção ainda que a gente vai desconhecer, e nós vamos, pelo menos, estar bem melhor preparados. E o mais importante é todos nós sabemos como nos proteger e o que está acontecendo. Gente, o que eu vejo de coisa errada no WhatsApp é uma coisa absurda. O que eu vejo de falso experts que falam coisas absurdas, e o que eu vejo de gente prestando atenção, colegas da área, não da infecto, mas colegas médicos, enfermeiros e todos os profissionais da área de saúde, isso é o que mais pode causar dano.
Então, sempre estejam bem informados e tem fontes boas para isso. Então, eu quero terminar dizendo que nenhum país está protegido de nada. O Brasil não teve a situação do SARS, não teve SARS, o Brasil não teve caso de ebola, mas o que a gente está vendo com esse Covid, e também com resistência bacteriana, que é a mesma coisa, um problema num local vira um problema para todos os locais. E a gente tem que realmente pensar e se preparar não só para agora, mas para sempre. Então, o que eu quero, como resumo, dizer que o que eu tenho aprendido nesses meus 27 anos de CDC é que não existe uma só verdade, não existe só uma maneira. A gente está sempre que está aprendendo. Aqueles que falam, não, é só assim que é transmitido. Eu falo, gente, é porque não tem ideia da dinâmica que existe. Nós temos que sempre entender e explicar o que a gente fala de what, how and why. Why é o porquê que você está fazendo alguma recomendação, ou por que você não está fazendo, não está recomendando isso. O que você está recomendando e como você tem que implementar. Não adianta só tem que fazer isso, sem explicar o porquê, as limitações ou não, e a chance de poder ser diferente no futuro. E como implementar. A transparência em todo esse processo é crítico, porque a gente está aprendendo coisas a cada dia. Accountability, eu nunca lembro a palavra em português, mas é realmente se sentir responsável pelas coisas que estão acontecendo. A gente vê que é fundamental nessa resposta ter o que eu falo, clear roles, cada um saber o seu papel, as instituições, os profissionais e a direção clara. A gente vê que para um hospital ou para uma nursing home, para realmente dar certo, não só tem que ter treinamento e tudo mais, mas a liderança tem que estar realmente assumindo e provar e dizer, nós vamos indo assim, nessa direção. Mesma coisa em termos de cidades ou de país. E não adianta ter só uma recomendação. A recomendação tem que estar ligada a programas e também a políticas. Então, porque senão confunde tudo. E o mais importante é a confiança. Tem que haver confiança um ao outro para que, e naqueles tendo a decisão, para que as pessoas, senão a gente second guess. E a confiança que eu vejo que eu tenho, que a gente tem entre o CDC e aquele que paga a saúde, que é o Center for Medicare e Medicaid, é fundamental, porque a gente não desconfia do outro. A mesma coisa do pessoal da área de controle de infecção com o CDC nessa parte. Não tem, então isso é fundamental. A gente tem que estar sempre aberto a aprender e agir. A gente tem que estar sempre abertos a ouvir, prestar atenção e se adaptar, e sempre respeitando os seus próprios limites, respeitando os pacientes e os profissionais de saúde. E é o que eu falo, a gente tem que agir rápido e sempre estar melhorando regularmente e rapidamente. E tem que proteger os profissionais de saúde e os pacientes, evitando qualquer dano. Então, prevenção e controle de infecções e complicações é um dever, uma responsabilidade de todos na área de saúde, e não é só durante uma pandemia. Isso é alguma coisa que a gente tem que fazer todos os dias e sempre, e para todos os pacientes. E, de novo, eu peço desculpa pelas
coisas inicialmente, mas agradeço mais uma vez o convite. Denise, muito obrigada, viu? Parabéns aí pela sua apresentação. Excelente, a gente sempre aprende muito com você, com a sua forma, né, de agregar conhecimento. Eu só queria comentar um aspecto importante que você colocou, que as epidemias, elas estão vindo com uma frequência mais rápida do que as anteriores, né? Antes a gente tinha uma epidemia a cada 20 anos, depois passou a 10, agora a gente está vivendo aí epidemias pelo mundo praticamente a cada 2, 5 anos, né? A cada 2 anos, né? A gente sempre tem alguma notícia de alguma coisa que está acontecendo pelo mundo. Então, eu acho muito importante você ter destacado que as instituições têm que estar preparadas para isso, né? Então, essa vigilância, esse suporte que as instituições precisam ter para atender epidemias que estão por vir ainda, que a gente sabe que virão, né? Novas ondas, novos vírus. Então, eu acho que a Covid nos ensinou muito, né? Nos ensinou o quanto a gente estava vulnerável, né? Então, foi um corre-corre com o profissional, com acertar leito, importante. E também, né, eu lembro da sua luta, né, da nossa luta em relação à aderência, né, Denise? Eu acho que a aderência aos EPIs, né, desde a década de 80, que era uma luta, a gente, sabe, dava aula para os profissionais, e às vezes a gente conversa assim, mas eles sabem tudo que está certo, mas não fazem. Então, agora, com esse susto que todo mundo levou, eu acho que vão estar mais atentos, né? Espero. Então, continuando nessa direção, tem uma pergunta aqui no chat que eu queria que você respondesse. Tem profissionais que já tiveram a doença, né? E eles relaxaram um pouco com a utilização dos EPIs. Como a gente não sabe muito da resposta do hospedeiro, nem de quem teve a doença, queria que você comentasse um pouquinho se isso está acontecendo só com a gente aqui, ou é uma tendência aí no mundo, quem teve a doença é forte, não, né, relaxa um pouco. Queria que você comentasse um pouco. Só quero fazer primeiro um comentário sobre o que você falou, Dulce, porque é verdade, especialmente com tudo, a gente está conectado como mundo, então o que acontece num local rapidamente chega no outro. Eu lembro, na época do Natal, a minha primeira conference call desse problema de pneumonia na China. Nunca imaginei que ia chegar no que chegou. Então a rapidez é uma coisa assim incrível. Mas uma coisa que eu sempre falo, take for granted, que a gente não presta atenção, é que tem outras coisas acontecendo. A resistência antimicrobiana é uma epidemia que a gente está aceitando. E eu falo que tem a epidemia, tem duas maneiras, né? Tem aquela, eu sempre uso o exemplo do sapo na água quente. Se você colocar um sapo na água fervendo, ele pula, que é o que nós estamos fazendo agora nessa pandemia com o Covid. Se você colocar o sapo na água morna e for esquentando, ele morre. Que é o que acontece com resistência antimicrobiana, que acontece com um monte de doença que está sendo transmitida e a gente acaba adaptando. Eu sempre falo isso. Especialmente para resistência, tudo que eu falei do Covid é aplicável. Então, não é que é novo. E a outra coisa, em termos de relaxar, a tendência é sempre relaxar. Aqui a gente não tem visto tanto. As pessoas, no começo, a gente achou que até fosse ideal pegar quem já tivesse tido a doença para cuidar dos profissionais, para cuidar dos pacientes. E talvez nem precisasse de proteção. Só que agora a gente está vendo que
talvez não seja muito assim. Então, a gente vê que precisa, especialmente porque nem todo mundo vai desenvolver o anticorpo neutralizante, e mesmo que desenvolva, a gente não sabe por quanto tempo. Então, eu acho que são coisas que tem que tomar cuidado, especialmente para a proteção daquela pessoa. Mas é o que eu falo, cada dia a gente aprende uma coisa nova. E tem que ter aberto a não ser radical e estar sempre adaptando. Certo. Denise, a outra pergunta é mais ou menos nessa direção, né? Que como as unidades estão abrindo para não Covid, né? Se o uso de máscara e óculos seria necessário, né? Mais ou menos o que você falou aí, que cuidado, né? Porque eles podem ser assintomáticos. Os óculos, a gente sempre devia estar usando, porque você nunca sabe o que a pessoa tem e um espirro, alguma coisa na sua conjuntiva, ou você pôr a mão, é uma coisa que é um problema. A máscara, eu acho que a máscara é universal nesse momento. A máscara é universal, como eu mostrei antes. No começo, a gente falava, não, máscara mais for source control, ou para quem tem sintomas. Eu lembro até eu não pondo máscara, porque eu falei, gente, não estou com sintoma, não posso dar o exemplo errado. E agora, assim, independente de onde eu vou, eu uso máscara. E isso tem que ser, mesmo que o que a gente tem de recomendação dos locais que estão abrindo para não COVID, a gente continua dizendo que máscara, proteção ocular tem que ser recomendado. Tá. Denise, tem algumas empresas, né, propondo confecção de tecidos, né, com prata, metais para proteção de Covid. Então, eu não sei o que você acha disso, se já tem experimentos aí comprovando se são efetivos, com partículas, né, de metais, a gente não sabe se isso é efetivo ou não, mas tem um grupo forte estudando isso. A impregnação por metais é uma coisa que já há vários anos que vários grupos estudam. Como eu sempre falo, não tem a magic bullet. Então, não é que uma coisa daí, mesmo que mostre alguma eficácia, não é porque daí separa todo o resto. Então, acho que tem não só isso, outros materiais, outros tipos de tecido, outro tipo de coisa. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto com a possibilidade, mas nunca esperar que essas coisas vão resolver o problema. Mesmo que você tenha uma máscara que seja mágica, não vai totalmente te proteger. Então, tudo que está sendo estudado são maneiras adicionais para a proteção, não maneiras de substituição total. Então, aqui não é uma coisa que a indústria está, mas não é uma coisa que a gente está envolvida diretamente. Uma das minhas preocupações grandes é que uma das grandes preocupações que eu tenho é que a gente, fazendo essas coisas, esqueça do resto. E eu acho que é fundamental olhar isso como uma coisa de sistema. Então, se eu até torço para alguma coisa ser melhor, não sei se vai ser isso, mas qualquer value added é sempre, eu falo, é sempre bem-vindo, mas não vai ser apocalipse, não vai ser a resolução de tudo isso. Mas eu sempre estou aberta a tudo, a gente não está diretamente envolvido com isso, mas eu acho que é um momento para tentar novos materiais para máscaras, para tentar N95 que sejam mais fáceis, que não precisem de fit testing.
é um momento para a indústria realmente ser mais criativa, porque como profissionais a gente tem que se adaptar, porque o que a gente tem para a gente não é bom. Eu sempre falo, se fosse um problema de time de futebol, já estavam com alguma resolução. Então, eu acho que é muito importante a indústria realmente tentar coisas novas, que vai ser não só para o Covid, mas para o futuro. Mas eu não sei se isso vai ser bom ou não. Vamos ver, tomara que sim. Nós temos um grupo aqui na escola que está estudando isso, sabe? Está saindo uns resultados bons. Depois a gente te mostra, tá? E assim, Denise, eu acho que a tua apresentação foi tão esclarecedora que nós não temos mais perguntas aqui, né? Eu tenho uma curiosidade que eu estou vendo que tem grupos fortes, né? Grupos europeus e no Brasil também, que estão estudando a BCG, né, como prevenção de forma grave da COVID, por ativação do linfócito T. Então, não sei se... Eu vi que a Organização Mundial de Saúde não recomenda, né, que se vacine, mas muito por conta da experiência da África, que tem poucos casos, eles fizeram uma vacinação em massa lá. Então, tem muita gente estudando isso como prevenção de forma grave da COVID. Então, eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Eu sempre falo que... eu falei sobre as máscaras, né? Que a gente ainda não sabe o ideal e eu acho que Covid vai ser como HIV. Você vai ter várias opções e não vai ser só um ingrediente. Eu falo, vai ser uma receita bem complicada de várias coisas. E que não só... E nada vai ser universal. Porque a gente também está vendo a parte do host, a parte do paciente. Então, talvez, eu vi que quem tem sangue A, tipo A é pior, que é o meu caso. Então, vai ver que algumas dessas medidas vão ser importantes para determinados grupos. Então, não é coisas, a gente ainda não tem recomendações, é a mesma coisa com a cloroquina e tudo mais, para ser total. Mas eu acho que são coisas que nós vamos aprender. E como eu disse, você tem que estar sempre aberto, mas não sendo só, não tentando provar que é a única solução, mas uma solução aditiva. Eu acho que ainda vamos aprender muito, especialmente na parte de resposta imunológica. Tem uma pergunta no chat aqui, que tem muitos profissionais que já tiveram a doença e permanecem, né, com sensação de cansaço intenso, muito mal-estar, né, e que voltam para trabalhar, sabe, quase que sem condições, né, mesmo tendo ficado afastado 15 dias, 20 dias. Então, acho que isso é da própria doença mesmo, né? 40% das pessoas que tiveram sintomas, 40% falam que a qualidade de vida até 3 meses, porque é o que a gente sabe, né? Não até 3 meses. Em 3 meses a qualidade de vida caiu bastante e continua caindo. A gente vê essa parte de cansaço e tudo mais sendo um dos sintomas que persiste. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe por quanto tempo. O que está sendo visto é que o vírus realmente causa um dano muito grande. Então, a gente não sabe a longo termo o quanto que isso vai continuar. Eu já vejo também muitas pessoas que tiveram e não continuaram com os sintomas. Então, não é, mas a gente está vendo, teve um artigo publicado recentemente da Itália, que dizia que 40% continuava com sintomas e referia a qualidade de vida não sendo a mesma. Denise, tem uma pergunta no chat também, pedi para você responder, em relação ao reprocessamento das máscaras. Então, a gente, se você for no site do CDC e colocar reprocessamento, né, de PPE,
Então, tem o reprocessamento que a gente tem para os N95, né? E de como fazer e tudo mais. As máscaras descartáveis não tem muito como reprocessar, pode estender um pouco o uso, né? Que a gente está até recomendando como estender, e por isso que a gente está vendo que algumas máscaras de pano, talvez, dependendo do material e quantos layers, talvez também tenha uma grande proteção. Então, por isso que é importante não só o tipo de proteção, mas para quê? Para qual atividade? Então, é realmente como você priorizar algumas coisas dependendo da função que você tem ou do procedimento que você está realizando. Certo. Então, acho que podemos finalizar, chamar o professor Camilo. Professor? Olá. Então, olá, Dulce. Tá me ouvindo? Estamos sim. Eu só queria agradecer esse momento fantástico com a professora Denise, essa aprendizagem, ainda mais essa coisa que era da casa e agora tá lá, e aí que gera isso mais conexão, e foi muito, muito graciosa toda a sua apresentação e a forma como você apresentou. Eu gostaria de agradecer e desejar e dizer que a porta está constantemente aberta para vir nos ensinar, e professora Dulce arrasando como sempre, trazendo os melhores debatedores para nossa discussão. Muito obrigado, professora Dulce, é isso. Denise, eu queria aqui fazer até a leitura de uma mensagem que o Reinaldo Salomão deixou no chat. O Reinaldo, que ele estava aqui na sala, não sei se ainda está, mas Denise, muito obrigada.